Sejam bem-vindos a mais uma palestra do CONACAT. Eu me chamo Araceli Alcântara e a palestra de hoje nós vamos falar sobre o tema Recém-casados, práticas para começar bem o casamento. Bem, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer ao Wagner pelo convite e dizer para ele e para todos vocês que é uma alegria muito grande para mim participar desse evento, especialmente nesse mês de outubro, em que nós tivemos o Sínodo das Famílias e também Deus nos concedeu a graça, né? Recebemos um presente que foi a beatificação, ou melhor, a canonização dos pais de Santa Teresinha. Eles são o nosso maior exemplo para os tempos em que estamos vivendo. Quer dizer, é possível, no seio familiar, é possível enquanto casais sermos santos. Então isso foi um presente de Deus que nós tivemos nesse mês. E o CONACAT vem para coroar isso tudo, né? Então é uma alegria muito grande eu estar aqui e mais uma vez, Wagner, obrigada. Bem, antes de entrar propriamente nos tópicos que eu preparei para essa palestra, eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, como é que foi eu chegar até o casamento. Eu casei relativamente tarde, né, com 29 anos, apesar de que hoje em dia já não existe idade para isso. Mas nos meus planos, eu gostaria de ter casado com 20, 22 anos. Eu já gostaria, quando eu era criança, eu fazia esses planos. Com 22 anos eu vou casar, com 23 anos eu vou ter filhos. E enfim, que eu fui casar com 29 anos. Mas foi uma história, foi uma preparação muito importante que eu tive todo esse tempo. Eu me preparei para o casamento. Realmente eu vivi cada etapa que antecipou o casamento de uma forma muito consciente. Então, isso é uma das coisas muito importantes que eu gostaria de ressaltar aqui. Se você quer casar, é muito bonito esse seu sonho. Se você tem vocação, é melhor ainda, porque aí é um presente que a gente recebe de Deus realmente, né? A vocação ao matrimônio, mas precisa haver uma preparação. A gente precisa se preparar para isso. De que forma? A oração é a melhor preparação. Leituras, palestras, livros que possam vir a contribuir com esse estágio preparatório, digamos assim. Porque o professor Felipe Aquino costuma dizer que o casamento é um namoro que deu certo. E ele tem razão, realmente é isso mesmo. A gente depois no casamento colhe muitos frutos que foram plantados ainda no namoro. Então é muito importante cultivar bons frutos no namoro para depois vir a colher bons frutos também no casamento. Mas então eu casei, eu conheci o Arno, meu marido, pelo Facebook. É muito engraçado como as coisas se deram, porque nós tínhamos 200 amigos em comum, mas não tínhamos nos adicionado um ao outro. Ainda que eu já tinha visto o Arno em outros amigos, porque como nós tínhamos amigos em comum, as pessoas acabam compartilhando foto, coisa, e eu já tinha visto o Arno. E até que um dia eu decidi adicioná-lo, assim, fui eu que adicionei. E aí nós começamos a conversar, mas eu não dei muita bola, né? Fiquei meio assim. Até porque antes disso eu já tinha vindo de um namoro de um longo período, né? Namorei 8 anos antes de conhecer o Arno. Isso também é um ponto muito importante, porque eu já conversei com muitas pessoas que depois de uma experiência acabam perdendo a esperança. E ao contrário, eu nunca perdi a esperança, mesmo que como foi um relacionamento muito longo, né, ocorreram muitas frustrações, mas eu não perdi a esperança. Bom, mas aí então nós nos conhecemos, voltando ao Facebook, nós nos conhecemos, começamos a conversar, e aqui eu quero pontuar um aspecto que depois vai entrar lá nas práticas, para começar bem um casamento, que foi a verdade. Nós sempre fomos muito verdadeiros, um para com o outro, em relação ao casamento e em relação a toda a nossa vida. Então, na primeira conversa que nós tivemos, eu fui muito verdadeira com ele, já dizendo que eu queria casar. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu já vi muita menina que vem conversar comigo e elas falam o seguinte: Araceli, eu não vou falar pro meu namorado que eu quero casar, porque senão eu vou assustar ele e ele é capaz de terminar o namoro. Veja bem, falar que quer casar é muito diferente em dizer que quer casar com essa pessoa que você está se relacionando, né? Porque eu falei pro Arno que eu queria casar, mas eu não estava dizendo que eu queria casar com ele. É claro que fica subentendido, né? Então eu quis dizer para ele o seguinte: olha, se nós
viermos a ter um relacionamento, eu quero casar, quero ter família. E isso foi ao encontro dele, né? Convergiu com o que ele também estava querendo, porque era isso que ele queria também. Ele também queria casar e queria ter família. Então nós fomos muito verdadeiros um para com o outro. Não ficamos nos fazendo, não ficamos de joguinho, sabe? Querendo uma coisa, mas dizendo outra. Não, a gente foi muito sincero um para com o outro. Tanto que depois de um mês, né, conversando pelo Facebook, ele foi à minha casa, conheceu minha família. 6 meses depois nós noivamos no Mosteiro Trapista, que foi um momento também muito especial. O Arno preparou uma surpresa, fomos no mosteiro fazer um retiro, ficar uns dias retirados, né, em oração, e lá nós noivamos. E 10 meses depois a gente casou. Então foi uma alegria, assim, do começo ao fim, e está sendo até agora. Tanto que eu falo para as pessoas, quando me perguntam, é bom casar? Eu digo, é muito bom casar. Se você tem vocação ao matrimônio, casa, porque é uma alegria. Você experimenta uma alegria diferente, né? Eu tenho experimentado uma alegria diferente. E um dos pontos que mais eu percebi diferença foi em relação para com Deus. Os laços se estreitaram. É diferente, porque assim como a gente experimenta uma alegria diferente, junto com ela vem uma responsabilidade muito grande, porque eu assumi perante Deus e para com o Arno que eu o faria feliz. Então é uma responsabilidade grande que eu tenho tentado levar a finco, né? Então, mas Deus dá a graça pra gente. Bom, eu pontuei 10 práticas, dentre várias que tem, que vocês também já devem conhecer, ou o que eu vou falar aqui talvez não é novidade, vou chover no molhado, mas reforçar não custa nada. Então, são 10 práticas que nós, enquanto casais, né, enquanto casal, nós temos tentado praticá-las todos os dias ou diante de determinadas circunstâncias que exigem de nós uma certa postura, a gente tenta colocar em prática alguns desses itens que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou partilhar com vocês. Então, são experiências que a gente tem tentado viver e, quando são colocadas em prática, trazem um resultado muito significativo, muito bom. É como colher um fruto de uma árvore que você plantou e esse fruto é muito doce, muito gostoso, muito saboroso. Então, o resultado é isso. Na hora ou antes é penoso, né? Mas depois a consequência é muito gostosa. Antes ainda de entrar propriamente nas práticas, eu preparei slides para ficar uma coisa mais dinâmica, né? Então, mas antes disso, eu quero só deixar aqui claro que, dentre todos os relacionamentos, o casamento é o mais importante, é o que exige um maior comprometimento. Afinal, dentre tantas pessoas, dentre tantas opções que a gente tinha, a gente escolheu uma. E é aquele que é o mais compatível, é aquele que a gente julgou ser o mais compatível com a nossa personalidade, que tem hábitos e gostos mais similares do que a gente, né? Então, é muito importante a gente ter isso claro, né? Que o casamento é a relação mais intensa, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, que a gente assume com alguém. É uma prioridade imensa de um compromisso emocional que eu tenho para com o outro. E quando eu preparava essa palestra, um dos pontos que me chamou a atenção, dentre os vários dados que eu vi, é que mais de 30% dos casais se separam antes de completar um ano de vida conjugal. Então isso é muito sério, porque o que eu acho que está faltando, além de uma vida de oração, é uma preparação no sentido de assumir aquela responsabilidade com afinco. Casamento não é brincadeira, não é um conto de fadas, não é uma coisa assim, Alice no País das Maravilhas. É uma responsabilidade, é um compromisso que a gente assume não só perante o outro, ou para com Deus, ou para com o outro, mas também perante uma sociedade, né? Porque nós vamos gerar frutos, nós vamos participar da sociedade de uma forma muito ativa e nós somos coparticipantes da criação, porque foi isso que Deus, quando constituiu o casamento, pensou nisso, né?
nos deu a graça de coparticiparmos da criação. Então, isso é muito importante a gente ter bem claro. Bom, vamos lá. Primeira prática, e a mais importante de todas, e é por isso que ela vem em primeiro lugar, é a oração. Casal precisa rezar juntos. Nós precisamos ter uma vida de oração. E eu volto a dizer, se isso acontecer já no namoro, é muito melhor. Eu falo isso porque depois é um processo meio que vai ocorrendo naturalmente, sabe? Não exige mais tanto esforço como exigia no começo. Então é imprescindível que o casal tenha uma vida de oração. Claro que a mulher pode ter o seu momento de oração, o homem também, mas que os dois rezem juntos, que os dois rezem o terço juntos, ou que os dois façam suas orações juntos, peçam, agradeçam, mas que tenham um momento juntos. E em especial os recém-casados, mais ainda, porque principalmente enquanto não vêm os filhos, não que depois essa prática tem que morrer, ao contrário. Se essa prática é cultivada no começo, eu volto a dizer, depois não exige muito esforço, e aí os filhos vendo os pais, né, porque o exemplo é o que vai comover mesmo e arrastar os filhos a praticarem, vai ser só uma consequência do que já está sendo feito. Então, enquanto não vem os filhos, aí que eu acho que deve se intensificar, se aprofundar mais ainda nesses momentos de oração. Então, a oração é o ponto mais importante, é essencial. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha, que é Cristo, e é a oração que vai nos manter inabaláveis. Então, a vida de oração é uma prática muito importante. Segunda prática, buscar as virtudes e cultivar os bons hábitos. Bem, as virtudes são tão necessárias no convívio com o nosso cônjuge quanto a água é fundamental para nos manter vivos, sabe? Se nós não temos virtudes, nós não conseguimos nos relacionarmos. E as virtudes permitem que a gente se relacione bem. Então, é imprescindível que a gente busque as virtudes, ou se nós já temos, que nós cultivemos, que a gente as cultive e que a gente as aprimore. Uma das virtudes essenciais que eu percebo já em pouco tempo de casado, mas isso já eu percebia antes, e isso foi uma das coisas que o meu pai, quando me abraçou no dia que nós casamos, depois do casamento, depois da cerimônia, ele falou para mim, filha, eu tenho três palavras para dizer para você que você vai precisar usar durante a tua vida de casada. Paciência, paciência e paciência. Então, a gente precisa ter paciência. Se você não tem, busque ter. Se você já tem, aprimore a sua paciência. E acredite, todas as circunstâncias, elas servem. Deus permite que a gente vive determinadas circunstâncias, porque Deus nos quer testar, Deus quer provar a nossa busca, né? Se nós realmente estamos decididos a buscar as coisas do alto, as coisas do céu, e se nós vamos enfrentar as situações nos utilizando das virtudes, porque muita gente fala, eu agi assim porque aquela situação exigiu que eu agisse dessa forma. Mas veja, não são as situações que determinam os sentimentos e as emoções que a gente tem, né? Mas como é isso? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho um vizinho que... É um exemplo. Meu vizinho escuta funk o dia inteiro. E aí, de uma hora para outra, e isso me causa muita irritação, né? De uma hora para outra, estragou o aparelho de som do meu vizinho. Meu vizinho ficou arrasado, ficou muito triste, ficou chateado. E eu fiquei muito feliz. Então, quer dizer, é a mesma circunstância. A quebra do aparelho estragou o aparelho de som do meu vizinho. Qual foi o resultado de ambos os sentimentos? Para mim, causou muita alegria. Para ele, causou muita tristeza. Ou seja, não são as situações que determinam os sentimentos, né? Ao contrário,
nós é que devemos prestar atenção nas situações e prestar atenção nos nossos sentimentos, tá? Cultivar os bons hábitos, bem, agora nós entramos na parte de cultivar os bons hábitos. Cultivar os bons hábitos, aqui eu me refiro a hábitos que a gente traz da nossa casa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha casa, nós temos o hábito, os meus pais têm o hábito, e isso eles trazem da casa deles, porque na casa deles também era assim, e depois com a família deles, que eles formaram, que eu faço parte, eles deram continuidade a esse hábito, que é rezar antes das refeições. Então, na nossa casa, antes das refeições, a gente faz uma oração. E isso virou um hábito tão constante que quando eu conheci o Arno, ele já, nas primeiras visitas que fez à nossa casa, já participou disso, né? E um dia desses, ele, depois, no namoro, quando eu vim pra cá, pra Maringá, pra visitar a cidade, enfim, nós fomos almoçar e ele falou, você não vai rezar? Nós não vamos fazer oração antes do almoço? Então, veja, até ele já estava habituado com isso, né? Então, cultivar os bons hábitos faz muito bem. É claro que há hábitos que talvez o marido ou a esposa não vão concordar. Então, é muito importante que vocês conversem sobre isso, né? Olha, será que eu posso? Vamos cultivar esse hábito que eu tinha na casa dos meus pais, na nossa casa? Sabe, nós já conversamos muito sobre isso, eu e o Arno. Em especial em relação a filhos, né? Então, como agora eu estou esperando o primeiro filho, a gente fala, quando nós tivermos o primeiro filho, eu acho que eu vou fazer assim, o que você acha? Né? Então, é muito importante que a gente converse sobre isso antes, porque as situações depois elas se apresentam de inúmeras formas e também podem suscitar em nós sentimentos que às vezes não são bons. Mas se a gente já conversou sobre isso antes, a gente já pode se preparar de uma forma um pouco diferente. Terceira prática, sempre a verdade. Isso é, assim, fundamental. Como eu havia comentado no começo, que esse foi um dos aspectos que mais prevaleceu entre eu e o Arno, já nas primeiras conversas que a gente teve, foi a verdade. E isso deve ser essencial entre o casal. Sempre, sempre a verdade. Mas um ponto aqui que eu quero falar é sobre não fazer disso um motivo para humilhar o outro, porque acontece que muitas vezes um dos cônjuges que tem mais facilidade de falar, ou mesmo por questões de maturidade, que fala sem pensar, alegando que isso é uma virtude, acaba humilhando a outra pessoa. Então, vamos por parte, não confunda as coisas. Porque eu já vi muita gente, assim, meninas, porque eu não tenho... Eu falo mesmo, eu falo a verdade e não quero nem saber. E eu falo a verdade pro meu namorado, e eu depois, quando casar, vou falar a verdade para ele também. Veja bem, a verdade é uma virtude que vem sempre acompanhada da humildade e ambas coabitam com a paciência, que é dócil e alegre. Então, ser verdadeiro é uma virtude excelente, mas usar disso com arrogância pode prejudicar. O que eu estou querendo dizer? Que para você falar a verdade, para você ser verdadeiro para com o outro, é uma coisa que ela vem espontaneamente, né? Ela vem de uma forma muito natural. O Arno tem esse aspecto, essa qualidade, ele é muito verdadeiro. E ele fala as coisas de uma forma tão espontânea que às vezes há quem interprete de uma forma meio grosseira, mas eu vejo nele que é tão espontâneo que é natural, e eu não me magoo às vezes com as coisas que ele fala. Por exemplo, você gostou de determinada roupa? Ele fala, não gostei. Mas é tão espontâneo que não me magoa. Eu vejo que ele não gostou mesmo, que ele tá falando pelo meu bem. Ou, eu não gostei que você fez determinada coisa. Eu vejo que aquilo é carregado de tanta verdade que não me magoa. Mas, também já presenciei muitos casais sendo verdadeiros um para com o outro, mas fazendo isso com muita arrogância, com muita hostilidade, querendo humilhar o outro, e isso é muito prejudicial. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. E mais, evite ganhar a atenção do outro, ou evite querer dar lição de moral no outro, fazendo jogos emocionais. Isso é
Muito ruim. Ah, Araceli, mas o que são jogos emocionais? São situações que a gente cria, né? Que ou o marido ou a mulher criam, ou qualquer outra pessoa cria, para transmitir uma determinada mensagem da qual ela não é capaz de falar abertamente. Então, por exemplo, eu senti ciúme do meu marido, mas eu não sou capaz de chegar para ele e dizer, olha, eu senti ciúme daquela situação. Ao invés disso, eu crio uma outra situação, crio um outro episódio para que ele perceba que o que ele fez não foi certo, mas às vezes ele nem agiu dessa forma com o que eu estou pensando, mas como eu já tenho ciúme, eu vejo as coisas de uma forma alterada. Então isso é muito prejudicial. Se você não tem maturidade o suficiente para chegar e dizer para o seu marido, olha, eu senti ciúme, então é melhor que você não faça nada. É melhor que você resolva esse problema primeiro com você mesmo, que você faça o silêncio, que você busque a confissão, busque um diretor espiritual e depois vá conversar com seu marido, mas fazer jogos emocionais é muito desgastante para uma relação. E além de ser desgastante, é uma mentira, né? Você sempre deixa a verdade na gaveta e o que prevalece é a mentira, é as encenações, são os dramas, são cenas que não existem. Então, a verdade sempre, em qualquer lugar, né? Já é bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, com jeito, com docilidade, é possível sim ser verdadeiro e beneficiar tanto você quanto o seu cônjuge. Quarto item, menos emoção, mais razão. Aqui é muito importante essa prática também. Essa prática, ela vai ao encontro daquele exemplo que eu dei sobre as situações acabam definindo o modo que a gente age, né? Quando deve ser ao contrário. A gente deve olhar para a situação e então agir de determinado jeito, de determinada forma. Não são as situações que devem determinar as nossas emoções. E quanto menos emoção, melhor. Quanto mais a gente tomar consciência e pensar sobre as situações, melhor. Porque quando a gente carrega demais as circunstâncias com muitas emoções, a gente tende a aumentá-las, né? A gente não vê realmente da forma como elas se apresentam. Então, às vezes, uma situação que, para o meu marido que está lá muito tranquilo, por exemplo, quebrou um copo, né? E eu vou lá e falo pro meu marido, porque meu Deus, quebrou aquele copo, escorregou, e eu faço uma cena, ao invés de admitir, não, eu tava com a mão ensaboada e o copo escorregou e quebrou, né? Foi mal. Um copo que ele gostava muito, por exemplo, né? Então, menos emoção. Olha, poxa, aconteceu. Porque se eu sobrecarrego as coisas, eu caio num negócio que se chama fantasia. Eu fico fantasiando. Então, e aí a realidade que se apresenta a mim, ela vai ficando camuflada. Ela não, e aí eu volto no terceiro ponto, que é a verdade. Então, outra coisa muito importante aqui também é não queira resolver dificuldades instantaneamente. Isso facilita muito o despertar do ego e quase sempre vira briga. Então, quando se está muito emocionado, muito alterado, não é um bom momento para resolver as coisas. Dê tempo ao tempo e escolha o melhor momento para resolver os problemas. É claro que existem coisas que precisam ser tratadas e que o diálogo é necessário, né? É essencial que se converse. Mas não é preciso levar tudo tão a sério, a ferro e fogo, né? Assim, antes de levantar uma discussão, a gente precisa pensar, poxa, será que isso vale a pena? Será que eu não estou fazendo isso só para que no fundo eu não queira deixar claro um erro que eu cometi e eu quero camuflar a situação? Eu preciso mesmo provar que eu tenho razão? Essas são perguntinhas muito simples e que a gente deve se fazer constantemente. Refletir sobre a importância dos assuntos para evitar discussão e mal-estar. Lembre-se, na ira nós não devemos pecar. Se mesmo assim você quer conversar com seu marido, com a sua esposa, e eu acredito que conversa sempre é bom, mas é essencial que a gente procure escolher um melhor momento para isso. E olha, aqui eu vou dar uma dica importante. Não faça isso durante as refeições. Não queira discutir determinadas coisas durante as refeições.
porque isso vai fazer mal, a comida não vai descer bem, isso não vai, e a mesa eu acredito que não seja um lugar mais apropriado para ter essas discussões. E mais, discuta, converse com o seu marido, com sua esposa, quando você já conseguiu olhar para a situação novamente e perceber que talvez você também tenha errado, né? Porque essa é a melhor maneira de você colocar as coisas em pratos limpos, digamos assim, né? Agir com amor e agir querendo o bem do outro, né? Querendo que o outro cresça com aquilo. Que essa situação venha contribuir e não matar uma das partes ou os dois. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um escritor brasileiro que se chama Otávio de Faria, e ele fala: o amor é um rosário de perdões. E essa frase, a primeira vez que quem falou para mim foi o Arno e ficou gravada no meu coração. Então, o amor é um rosário de perdões que deve ser dedilhado todos os dias. E olha, quando você for conversar com o seu marido depois ou com a sua esposa depois de uma situação de um mal entendido, faça isso quando você já o tiver perdoado, porque aí as coisas vão fluir naturalmente, o diálogo vai vir para somar entre vocês dois. Essa é o melhor resultado que pode surgir de uma situação ruim, é você já ter perdoado. E às vezes você não precisa nem dizer que você perdoou, porque tem situaçõezinhas pequenas que às vezes o seu marido faz, que a sua esposa faz, que causam uma irritação, mas imediatamente o perdoa. E você não precisa ficar dizendo que você o perdoou, né? Deixa que há coisas que não precisam, tem coisas que a gente não precisa dizer, que as nossas atitudes é que vão demonstrar o nosso amor, o nosso perdão, o nosso carinho. E se você ainda não conseguiu perdoar o seu marido ou sua esposa, isso é um problema seu, que você precisa resolver para com você mesmo. Seu marido ou a sua esposa não tem culpa de que você ainda não o perdoou. Esse é um ponto muito importante também, tá? Vamos para o próximo. Rotina, renovar o compromisso sempre. Esse é um ponto muito importante, porque o compromisso que você assumiu perante Deus e para com a sua esposa foi de ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a e respeitando-a, ou amando e respeitando-o todos os dias da sua vida. E renovar esse compromisso é muito necessário. É uma rotina, precisa ser feito todos os dias. E outros compromissos também, né? Muitos casais partilham que a gente mesmo, eu sou um exemplo, nós quando namorávamos, eu falava pro Arno, quando eu casar, vou fazer desse jeito, quando nós casarmos, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E volta e meia eu lembro dessas promessas que eu fiz a ele. Eu não sei se ele lembra, mas eu lembro. É uma responsabilidade que eu assumi, né? Então, fazer isso, renovar isso, é um compromisso que aumenta a nossa responsabilidade, mas é muito bom, aumenta a nossa virtude, aumentam as virtudes, assumir esse compromisso. E mais, se você assumir o compromisso em fazer o outro feliz, faça-o, mas sem pestanejar, sem jogar para o outro que você está fazendo isso, porque afinal foi um compromisso que você assumiu, né? Se o outro assumiu, aí também já é uma responsabilidade dele, mas faça você, desempenhe o compromisso que você assumiu com muita força e muita alegria, né? Essa é uma rotina, é uma prática que vai fazer muito bem para o seu casamento. Tem feito muito bem para o nosso, experiência própria. Sexto ponto, evite comparações. Aqui também entra uma prática muito importante, evitar comparações, evitar comparar o seu lar, o seu marido. Bom, o marido já, se você está comparando o seu marido, tem que prestar atenção, porque isso é um erro muito grave, né? É uma atitude muito grave, comparar marido, né? E tantas outras coisas que possuem carro, casa, não fica comparando. Isso é muito prejudicial para o casamento, principalmente para recém-casados. Nós precisamos comparar a nossa família com famílias que deram certo, com vidas acabadas. E quem são essas vidas? A vida dos santos. E aí nós temos um exemplo muito próximo, né? Que é esse dos pais de Santa Teresinha,
Eles são o nosso exemplo agora de família. E nós temos a família de Nazaré, que também são um exemplo. E nós temos que pegar exemplos de vidas, assim, que também a gente conhece muito da história, porque às vezes a gente compara a nossa família com outras famílias que a gente conhece superficialmente, que a gente não sabe ao certo como é que as coisas procedem nessa casa, né? Lembrando que agora, eu e o Arno, por exemplo, somos uma nova família. Então, eu deixei a casa dos meus pais, ele deixou a casa dos pais, na verdade, ele já morava sozinho, já mora sozinho há 20 anos, né? Mora aqui em Maringá há 10 anos. Eu nunca havia saído de casa, então, até os 29 anos eu morava com os meus pais. Mas eu saí muito consciente de que agora eu estava deixando realmente a casa dos meus pais e estava formando e constituindo uma nova família, uma nova casa e com características próprias, com hábitos, alguns hábitos que eu já trago de casa, o Arno também, mas com hábitos que são nossos. Agora a gente já tem uma rotina, já criou um modo de conduzir as coisas. Isso é muito importante. E a gente não fica comparando, porque o vizinho faz assim, ou porque a família do fulano faz assado. Não. Nós somos uma família, aqui as coisas procedem desse jeito. Então evite comparações. Isso é você, enquanto vocês ficarem se comparando com outros, vocês não vão perceber as próprias características, as próprias qualidades que vocês têm enquanto casal e que vocês podem vir acrescentar na nova família que vocês formarem. Sétimo, é preciso doar-se. Esse aqui eu tô chovendo no molhado, né? Mas só reforçando, lutar contra o egoísmo. Assim, isso também é uma coisa que aperta o sapato da gente, né? Porque às vezes a gente faz sem perceber, acontece que a gente não se dá conta, né? Por exemplo, a minha comida favorita é X e eu então por isso vou fazer todos os dias ou 3 vezes por semana. Eu nem me dou conta se meu marido gosta ou não, né? Então agora chegou o momento, recém-casados, de ver o que realmente eu ver que eu tenho que abrir mão de determinados gostos, de determinadas coisas para ver o outro feliz. Volto naquele ponto. Isso porque eu fiz a promessa de fazê-lo feliz. Se ele vai fazer também, nossa, vai ficar ótimo, né? Se ele não fizer, isso é uma coisa que vocês têm que ir conversando ao longo do tempo. Mas essa doação precisa ser sem cobranças e sem esperar nada em troca. Até porque quando você faz uma doação, a própria palavra, né? Você doa a sua ação, você está dando e não espera nada em troca, nem tem como dar alguma coisa em troca. E no casamento é a mesma coisa. Então, eu já ouvi homens conversando, mulheres assim, né? E uma vez eu vi um homem conversando, ele dizia assim: porque quando eu era solteiro, eu gostava de jogar videogame e agora minha esposa não gosta que eu jogue. No começo foi difícil, mas agora eu não jogo mais. É um exemplo, até eu achei engraçado, nossa, um homem desse tamanho gostar de jogar videogame. Mas enfim, depois se casou, realmente teve que deixar por amor à esposa, né? E assim deve ser a esposa, a mesma coisa. Se antes tinha uma vida com as amigas, se tinha rotina, se tinha uma outra forma de conduzir as coisas, agora você é casada, você precisa se comportar diferente, né? E se isso também acontece no namoro, por exemplo, você já sabe se o seu marido joga futebol, se a sua esposa sai com as amigas 2, 3 vezes por semana, vocês já sabem isso no namoro. E se isso já incomoda você ou a sua esposa, né, a sua namorada na época, já incomoda isso no namoro, é bom que isso já seja esclarecido antes, né? Olha, eu gostaria que você, depois que a gente casasse, que você não fizesse isso, né? Por exemplo, ou será que depois que você casar, que a gente casar, você pode deixar de fazer isso ou fazer não com tanta frequência? Veja bem, isso volta naquele ponto de renovar as promessas todos os dias, veja as promessas que você está fazendo e a forma como você está se doando, né? Tem que ser uma doação verdadeira mesmo, uma entrega total. 8. Quem vive de passado, além de ser museu, não vive. E é isso mesmo. Esqueça todas as situações ruins vividas ontem, vividas semana passada, vividas no namoro, no ano passado. Esqueça tudo.
No casamento a gente recebe um papel em branco de Deus e agora a gente vai começar a escrever uma nova história. Ficar remoendo lembranças, situações, brigas, conflitos, isso é cometer suicídio, é matar uma plantinha que teria uma possibilidade de crescer, vigorar e ser muito bonita. Mas ficar lembrando coisas, principalmente isso eu já presenciei muito, assim. Já ouvi muito falar, né? A pessoa quando começa a discutir, aí já fala, mas também aquilo lá que você fez no passado, aquilo lá que você... Gente, não faça isso. Olha, isso é acabar com um casamento que tem tudo para dar certo. Agora nós somos uma nova família, né? Então, se você perdoou, esqueça. Se você não perdoou, bem, então você vai resolver esse problema consigo mesmo, não fique projetando no outro frustrações e decepções e coisas que você não conseguiu resolver consigo mesmo. Outra coisa muito importante aqui, que eu quero abrir um parênteses, é que muitas vezes a gente tende a projetar no nosso marido, na nossa esposa, situações que a gente viveu em casa, né? Então, por exemplo, vivemos situações, presenciamos conflitos com nossos pais, brigas, discussões, e a gente tende a projetar comportamento e até mesmo o jeito de agir do nosso pai, da nossa mãe com a pessoa, com o cônjuge. Gente, isso é um veneno para o casamento. Não haja, se você não tinha se dado conta ainda e agora se deu conta, tente reverter a situação, tente buscar ajuda, mas não projete no outro as suas próprias insatisfações, as suas feridas, porque o outro não tem culpa disso, entende? Você agora é uma nova família para com ele. Então, esqueça essas coisas, por mais, mas eu tenho muitos traumas, eu sofri muito, pois é. Então, agora tente reverter a situação. Olhe para essas situações e tente fazer diferente. Não, essas situações têm que servir como algo para vir a fortificar você e não para vir que haja uma repetição, entende? Então, esqueça o passado. O passado tem que ser visto como algo para eu melhorar agora no presente e não vir a fazer coisas erradas no futuro, mas não para eu ficar revivendo, até porque é um tempo perdido. E aqui eu quero também trazer um ponto importante. Evite levar os problemas do seu casamento para sua mãe, para o seu pai. Resolva os problemas, as discussões com a sua esposa, com o seu cônjuge. Eu já presenciei isso até na minha família, em reunião em família, almoço de família, ou tias que se valem daquela situação para dar indireta ou para falar aquilo, para mandar um recado para o marido, né? Gente, não, isso é muito feio. Resolva o problema em casa. Não tem aquele ditado, roupa suja se lava em casa? Então, lave a roupa suja na sua casa. Ninguém precisa presenciar. É muito desagradável presenciar essas situações. Então, não faça isso. Evite. Não viva de passado, viva o presente. É a melhor coisa que você pode fazer. E prepare o teu futuro, porque o passado já era. 9. Sereis uma só carne. Ter essa prática de que a gente agora eu não sou mais eu sozinha, né? Eu tenho um marido agora. É um mistério, isso eu já pensei muitas vezes sobre isso, já li muito sobre isso e sempre eu acabo encerrando meu pensamento dizendo, nossa, é um mistério de Deus, né? A gente nunca vai compreender a profundidade que tem o sacramento do matrimônio. Porém, muitos casais vivem como se estivessem duelando, como se o outro fosse um rival e não a pessoa a qual ela escolheu para viver e para partilhar a vida toda. Eu já vi muitas mulheres, muitos homens, né, querendo dar lição de moral, querendo mostrar para outra pessoa o modo como se deve fazer, isso com uma arrogância, um autoritarismo que só prejudica. Então, ou mesmo mulheres assim disputando a atenção, né? Estão numa roda com amigos ali, os homens conversando, de repente a mulher se mete, quer atenção, ou ficam disputando salário, ficam disputando visibilidade, ou outros destaques, né? Com seu marido. E
acaba que isso tudo se resume a conflitos, a disputas de poder, ao bem-estar pessoal e não quando deveria ser o bem-estar do casal. Notem uma coisa, as famílias hoje em dia, elas estão resolvendo seus conflitos na delegacia, né? Esposas brigando com os maridos, esposos brigando por propriedade, os filhos ameaçando os pais, levar no conselho tutelar, enfim, a família realmente está em crise, mas a gente pode, tomando consciência das coisas, a gente pode reverter esse quadro. Nós temos que ter a consciência de que essa pessoa que nós escolhemos para casar não é um rival, mas antes é o homem que Deus escolheu para ser o meu marido, é a pessoa que Deus quis para me amar, para me proteger, para me servir de consolo, para me servir de apoio, para ser um amigo. E do mesmo modo, as mulheres, né? Essa doce criatura que Deus colocou do seu lado foi a pessoa que ele escolheu para ser a sua amiga, para ser a sua companheira, para ser a mãe dos seus filhos, para ser a sua confidente. Enfim, o Arno não é o meu rival e eu não sou inimiga dele, ao contrário, né? Nós precisamos nos unir, porque agora nós somos uma só carne. Então, e o casal, até o padre Paulo Ricardo já falou isso numa das pregações, que ele diz que o casal, quando não olha para Cristo, não fixa o olhar em Cristo, muito provável ficará olhando um para o outro, né? E como que duelando, né? Então nós precisamos ter os nossos olhos, o casal deve olhar juntos para Cristo que está à frente, que está acima de nós. Afinal, sem Cristo, nada podemos fazer, né? Viver o matrimônio com Deus é mergulhar num oásis de alegria. É viver uma experiência, ainda que venham os dias dolorosos, ainda que venham as dificuldades, mas enfrentar isso com alegria. Esse seria mais um ponto que eu poderia colocar aqui, né? Viver os dias com alegria e bom humor. Gente, isso é essencial na vida do casal, essencial. Uma das qualidades, uma das características que me fez amar, o Arno que me faz amar, é o bom humor que ele tem. Isso é essencial, porque a nossa vida, ela tende, a rotina, os dias, né, os afazeres, eles exigem da gente, às vezes, uma seriedade que acaba caindo num estresse, né, em sentimentos dessa espécie, assim. Mas o bom humor e a alegria precisam ser cultivados e é essencial para o casamento, é essencial. É um diferencial, na verdade, né? Por último, eu gostaria de deixar aqui uma frase do Papa, do nosso santo, né, que nós comemoramos agora, dia 21 de outubro, São João Paulo II, e ele falou o seguinte: queridas famílias cristãs, anunciai com alegria ao mundo inteiro o tesouro maravilhoso de que sois portadoras enquanto igrejas domésticas. Esse foi um discurso que ele fez no 4º Encontro Mundial das Famílias em 2003. Então, nós precisamos anunciar ao mundo com alegria o tesouro maravilhoso que é ser família, né? Que é constituir uma família, que é ter filhos, e nós precisamos anunciar, e esse anúncio precisa ser carregado de alegria. E é possível. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Wagner, mais uma vez. E eu gostaria de deixar o meu endereço, né, www.aracelialcantara.com.br. Você que assistiu essa palestra e gostou, e se porventura quiser fazer parte da minha lista, periodicamente eu mando artigos, eu mando textos, alguma coisa assim, ou se você também quiser conversar comigo, basta acessar esse site, inscrever seu e-mail lá, que eu vou responder para você. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!